Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Feliz 2026, esse é o nosso primeiro vídeo do ano e eu não poderia começar o ano sem desejar metas, ou melhor, votos, para que vocês tenham um ano de 2026 muito próspero e muito produtivo. Começar o ano é, antes de tudo, rever as nossas metas e pensar nos nossos objetivos, mas para esse ano eu não gostaria de desejar 1 milhão de metas, e sim, realmente, genuinamente, querer votos para vocês terem no coração durante esse ano e sempre se lembrarem que isso é o mais importante antes de qualquer coisa. Então, o primeiro voto para 2026 é um voto muito relacionado à filosofia, ao que eu vivo ali no dia a dia na Nova Acrópole, que é o voto da presença. A gente fala muito sobre isso nas aulas, a gente traz isso à tona porque a gente percebe que as pessoas não estão mais presentes. As redes sociais, os milhões de aplicativos, informações diversas e o tempo todo, né? A agitação mental não tem deixado as pessoas estarem presentes no momento. Então eu desejo que vocês tenham muita presença em cada um dos momentos do seu dia, não apenas no momento do trabalho, mas também na família, com os amigos, em qualquer lugar. Estejam presentes verdadeiramente, realmente fazendo aquilo de forma em que o seu corpo, sua mente, sua alma esteja ali 100% presente. Presente na cabine, presente no seu texto que você está sendo traduzido naquele momento e presente no silêncio, porque o silêncio também faz parte da nossa profissão. A gente pensa mais na fala e tudo mais, mas o silêncio também faz parte dessas pausas necessárias do momento da fala, né? Então, é isso. Então, vamos passar para o próximo voto. O voto do sentido. Para que o nosso trabalho seja feito de uma forma mais humanizada, a gente precisa pensar no sentido do que nós estamos fazendo. Pensar não apenas em ter uma agenda lotada, em ter R$1 milhão na nossa conta, é legal também, seria excelente, né, para qualquer um de nós, mas não é isso que é o mais importante. Então, que a gente busque um sentido por trás do nosso trabalho, que a gente realmente seja honesto conosco mesmos, né, com a nossa mente, com a nossa consciência, e que a gente pense e repense várias vezes se o que a gente está fazendo faz sentido para o que a gente quer, para a nossa vida, para o nosso futuro. Então, às vezes, existem trabalhos que a gente pode deixar passar, porque a gente não está ainda preparado para fazer aquele trabalho. Às vezes não por questão apenas técnica, mas às vezes por questão mesmo de valores pessoais ou de objetivos de vida mesmo. Então, a gente precisa ser honesto em relação a isso e seguir esse instinto do que é importante para nós, o que faz sentido na nossa vida. O próximo voto é um voto muito relacionado ao anterior, que é o voto da humildade. Então, para que a gente consiga ser um bom profissional, né, sermos bons profissionais, a gente precisa lembrar que a gente não é o protagonista da história. Ou seja, se a gente recebe um texto, ou se a gente está num evento interpretando um palestrante, a gente não é o protagonista. A gente é o coadjuvante. A gente é a ponte para que aquela mensagem atravesse o nosso canal e chegue até a plateia, nas pessoas que precisam escutar aquela mensagem e para que essa mensagem faça sentido no que elas estão escutando. Então, novamente, não é apenas interpretar palavras, é muito mais do que isso. A interpretação humana é aquela interpretação que a gente é muito atento e humilde em relação a ser ponte, em relação a saber quando a nossa voz deve aparecer e quando a voz do palestrante deve aparecer e sobressair
em relação à nossa. E a nosso ego, nossa vaidade precisa desaparecer nesse momento, porque a humildade não é uma humilhação, não é uma diminuição de quem nós somos, mas pelo contrário, é uma consciência de que o nosso trabalho é esse, é de conseguir passar a mensagem de um ponto A para um ponto B, de uma língua para a outra, e não interferir nesse processo. Tem toda aquela discussão de tradutor traidor. Muitas vezes a gente pensa, né? Então precisa ser fiel palavra por palavra, mas quando a gente para pensar nisso, é uma discussão muito ampla e não é sobre traduzir palavra por palavra, porque não faria nem sentido na sintaxe do outro idioma. Então é muito mais mensagem, unidades de mensagem em unidades de mensagem no outro idioma, e realmente mantendo a originalidade do texto que veio para que nós possamos passar para o outro lado, né? Outro voto que eu gostaria de passar também é a coragem interior. E, gente, lembrando, essa é a minha opinião, é o que eu gostaria para mim, então eu tô compartilhando com vocês também, porque foram algumas reflexões que eu fiz e que eu acho que são válidas para quem estiver assistindo o vídeo. O próximo voto que para mim é muito importante é essa coragem interior. Uma coragem de aceitar os nossos erros e também de corrigir esses erros em acertos, obviamente. Não aceitar de forma, nossa, eu errei, coitado de mim, não sei o quê. Não, eu errei nisso de forma bem objetiva. Como que eu posso corrigir esse erro? É uma palavra que eu não sei? Eu posso estudar e da próxima vez ter essa palavra na ponta da língua, né? Ou várias terminologias que na hora me escaparam. Tentar memorizar melhor o meu glossário antes do evento da próxima vez. Ou às vezes eu fiz um evento de um tema novo que eu achava que dava conta, mas só que quando eu cheguei lá eu travei, tive dificuldade, fiquei muito nervosa. E aí o meu colega de trabalho não estava me ajudando, a nossa sintonia não estava rolando. Então, como eu posso corrigir isso da próxima vez? Como que eu posso me desvincular desse nervosismo? Como que eu posso me preparar psicologicamente para isso? Então, ter essa coragem de enfrentar os nossos medos, de ver o que a gente precisa melhorar, é algo que realmente faz com que a gente se torne pessoas melhores, não apenas profissionais melhores, mas saber o que é uma melhoria que a gente precisa fazer sem levar aquela culpa, sem levar aquele peso, sem levar aquela experiência como se fosse realmente a pior coisa do mundo, né? O próximo voto é um voto que está relacionado com o anterior, que é essa questão da escutar o nosso corpo, escutar a nossa mente. E quando a gente pensa em escuta, entra muito naquele texto, tem um texto que eu adoro, que é do Rubem Alves, que se chama Escutatória. Eu li dentro de um compilado de várias outras crônicas que ele escreveu, e basicamente nesse texto ele fala sobre o fato de que as pessoas estão sempre buscando cursos de oratória para falar melhor, para se apresentar para a sociedade de uma forma melhor, para estar na frente de um público de tantas pessoas e conseguir passar uma mensagem, mas que a escutatória seria um curso mais interessante ainda, que seria um curso onde as pessoas iriam aprender a escutar. E isso, de fato, é algo que falta bastante na sociedade atual, em vários aspectos. Às vezes, na própria família, as pessoas falam por cima das outras, interferem na vida um do outro ali, sem permissão do outro, porque às vezes interpretam o que o outro está dizendo de acordo com o que a pessoa pensa e não se colocando no lugar do outro e tentando entender o que ela quis dizer com aquelas palavras, com aquelas ideias, né? Então, conseguir se escutar ou escutar os outros também à nossa volta é algo muito importante, porque a gente precisa entender se a gente está muito cansado, se a gente já chegou no nosso limite, e saber realmente o que é
um burnout, por exemplo. Isso não quer dizer que é um fracasso, muito pelo contrário. A gente reconhecer isso faz com que a gente não chegue nesses extremos, justamente. Que a gente não chegue em uma estafa total, até ser, sei lá, internado num extremo, né? Para conseguir voltar para os eixos depois. Então, saber se escutar é entender que o descanso faz parte da técnica também da nossa profissão como autônomos. Em todas as profissões, não apenas como intérpretes e como tradutores, mas no geral, na nossa vida, a gente tem que entender que temos que fazer pausas. O descanso é necessário como um contrarritmo de um ritmo normal que a gente vive no nosso dia a dia, senão o nosso corpo, a nossa mente tem uma estafa e a gente acaba não percebendo se a gente não sabe se escutar e também escutar os que estão à nossa volta, às vezes dando pequenos sinais de que a gente não está indo no caminho correto, né? O penúltimo, então, é um voto de vínculo. Um voto em que eu desejo que vocês tenham concabinações mais harmoniosas, que as cabines sejam locais de encontro, que a gente consiga compartilhar cabines assim cada vez mais em sintonia, que a gente consiga pensar em como passar aquela mensagem daquele evento de uma forma melhor, para que nosso cliente fique feliz, para que a plateia fique feliz, para que as pessoas vejam a importância do intérprete humano, porque a interpretação é um ato humano. E eu sempre volto a essa questão porque muitas pessoas vivem discutindo, e eu também já trouxe essa discussão para cá diversas vezes, mas é justamente nessa sintonia da dupla, de trabalhar em cabine em dupla, nesse espaço ali de confiança, de vínculo, de cuidado, de troca, que faz com que os clientes, que os participantes vejam a diferença que é um evento com harmonia de dois humanos que estão tentando passar essa humanidade naquela mensagem para quem está ali. Então celebrem esses momentos coletivos mais do que os individuais, para que as estrelas da nossa profissão sejam cada vez mais coletivas e não apenas pequenas estrelas sendo espalhadas por ali de uma forma muito individualista. Então, assim, que a gente lembre do coletivo, que a gente trabalhe mais juntos e menos separados. E o último, que é o voto da humanidade, realmente, pra gente lembrar que a interpretação existe muito antes da IA e de qualquer outra plataforma que foi criada para automatizar esse processo. Porque a interpretação e a tradução também são atos de fazer com que diferentes pessoas de diferentes contextos, de diferentes necessidades tenham encontros que façam sentido, e essa busca do sentido na tradução é muito humana, porque se a gente só interpreta palavras, como eu já disse anteriormente, fica uma coisa muito dura, fica uma mensagem que às vezes não passa nuances que estão nas entrelinhas, que tá no subtexto, que tá nos gestos, que tá no tom de voz, que tá realmente na parte da linguagem não verbal. E então que para 2026 que a gente preserve isso, que a gente pense muito mais, não na performance, porque com certeza a IA vai ter uma performance muito mais extraordinária, vai conseguir interpretar muito mais rápido, porque ela foi programada para isso, mas a gente ainda vai conseguir compreender o outro muito acima do que a IA. Então, assim, anos-luz, porque só um humano consegue compreender outro humano, e eu vou continuar batendo nessa tecla, porque eu acho que as pessoas que realmente valorizam isso vão continuar sempre preferindo os intérpretes humanos e os tradutores humanos, por eles terem essa sensibilidade. E o mundo já está muito acelerado e tem muita coisa desumana acontecendo, então nada melhor do que voltar para o tradicional, voltar para a conexão real entre pessoas e não apenas tela com tela e coisas muito fora do escopo humano.
Então é isso, eu espero que esse ano seja um ano em que a nossa voz continue firme, lutando pelo nosso espaço de profissão e de pessoas mesmo, que a gente consiga permanecer com os nossos corações abertos, que a gente se conecte mais com outras pessoas, que a gente consiga resgatar esse humano no nosso dia a dia. Então, feliz 2026 para vocês, da galera da Adrenalina. E comentem aqui embaixo o que vocês acham que nós precisamos para esse ano, além dos votos que eu passei, se vocês acham que tem alguma coisa que faltou, e se vocês acham que vai ser um ano em que vocês vão ter cada vez mais pessoas participando de cursos, a atualização vai ser algo que vai estar em tendência, como sempre esteve na profissão, ou esse ano vai ter mais possibilidades de encontros, vamos ter mais congressos, vocês vão participar. Contem aqui embaixo, compartilhem comigo para que a gente continue crescendo na nossa comunidade. Me sigam nas outras redes sociais e ativem o sininho para as notificações desse ano, porque eu tenho planejado e eu espero que eu consiga cumprir as diferentes metas e objetivos para que esse ano seja cada vez mais aprofundado aqui com vocês, para que a gente consiga se conhecer mais, tá bom? Então, um abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!